Bom dia, pessoas lindas. Fazer uma live bem de boa hoje, tranquila. Então, pessoas lindas que já estão aí, bom dia para todos, bem-vindos. Lembrem-se de sentar numa posição confortável, dar uma esticada, dar uma espreguiçada, de boa, tranquila. Respira, fica tranquilo, volta para o momento presente. Então, hoje, finalmente, vamos falar sobre qual que é o lance da mente do Dr. Manhattan, né? Como entender a mente do Dr. Manhattan e como utilizar isso na nossa vida. Essa é uma parte doida. Eu tenho feito isso há um tempo já, cara. Não, é muito louco. Ai, povo lindo, meu coração. Espero que todos vocês saibam quem é o Dr. Manhattan, né? Mas vou dar um contexto básico para abrir aqui. Deixa os quadrinhos Watchmen, que é uma história mais ou menos de super-heróis. A maior parte dos super-heróis não tem superpoderes. É uma história bem focada na política, né? Uma questões morais e éticas. Mas dentro, apesar da maioria dos super-heróis de lá não ter poderes, tem um que tem, que é o Dr. Manhattan. Ele é um cara super poderoso e pode destruir o universo inteiro, assim, só de piscar, se ele quiser. Mas a parte mais interessante dele, assim, do qual a gente vai falar, é como funciona a mente dele na questão de ele vivenciar tanto o passado quanto o presente e o futuro simultaneamente. Ele está o tempo todo vivendo todas as épocas da vida dele. Na questão de memória mesmo, né? A memória do que passou e do que há por vir. Então, ele consegue ter o acesso a toda a memória de toda a vida dele. Claro que nos quadrinhos, na série, rola outros paranauê sobre isso, né, e tudo mais. Mas vamos pensar nessa onda. Né? Ter a memória de todo o seu passado, vivenciando ele, né, na própria mente, e também do seu futuro. Essa que é a parada doida. Não é os superpoderes dele? É legal, né? Mas essa parada, cara, de ter uma memória em que você vivencia mesmo o seu passado, é muito massa. E também na série que foi lançada depois, uma série maravilhosa, a gente assista, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, que é depois do que acontece no quadrinhos. E tem uma parte interessante também, que é a filha do Osman Dias fez uma pílula que justamente dá esse tipo de poder, não é um poder, né? Ele te dá a memória do seu próprio passado, para você revivenciar as suas experiências passadas. É uma coisa massa. Só que no próprio filme, nos próprios quadrinhos, na própria série, é observado qual que é o grande problema disso. Qual que é o grande problema de você ter esse acesso ao seu passado. Então, nós vamos começar nessa problemática. Então, povo lindo, quem não viu, vejam. Tem os quadrinhos, mas assim, tem o filme, ficou fantástico o filme, e tem a série da HBO. Que caralho, velho, que série maravilhosa. Fiquei impressionado. Então, vamos começar de uma questão, de uma cena que eu... Vou pegar a cena do filme, que fica mais fácil. Tem uma cena do filme em que o Dr. Manhattan está lá em Marte, e a namorada dele lá, como é que ela chama? Esqueci. A Spectrum, ela vai lá com ele e ela fala uma coisa muito doida, tipo assim, nossa, você queria que eu visse o mundo do mesmo jeito que você, mas você não me mostra. E aí o Dr. Manhattan, ele dá o poder dele de vivenciar o tempo da forma como ele vive para ela, temporariamente. E a primeira coisa que acontece na mente dela é ir diretamente para um momento traumático da vida dela. Imediatamente, né, a memória leva ela para aquele momento traumático. E aí ele, inclusive, comenta, viu por que eu não mostro as coisas como eu vejo?
Porque se você ver o universo como eu vejo, você vai direto naquilo que te machuca. E a mesma coisa aconteceu na série, quando inventaram a pílula nostalgia. A ideia era que as pessoas conseguissem reviver as suas lembranças boas, né? Não à toa que o nome é nostalgia, mas eles tiveram que tirar do mercado, por quê? Porque as pessoas tomavam a porra da pílula e ia direto na porra dos traumas, mano. Ficava revivendo as merdas que aconteceram no próprio passado, velho. Adivinha? Isso não tá nada longe da nossa realidade, né? Nada longe. Na verdade, é muito mais comum que quando a gente lembra do nosso passado, quando o passado vem à tona, sempre vem as partes ruins, as partes traumáticas. Observe como que é difícil a gente lembrar de algo que é bom. Geralmente a gente consegue em grupo, né, tendo conversas sobre o nosso passado com outras pessoas. Mas sozinho, observe que sempre a nossa mente vai levar a gente a lembrar dos traumas, a lembrar das coisas ruins. E é isso que é mostrado bem claro ali, tanto no filme quanto na série, que nós humanos, nós temos essa tendência de autoflagelamento ou autodestruição, autocomiseração. A gente fica muito focado nas coisas ruins que aconteceram no nosso passado e não consegue sair desse loop, né? Isso é foda. Ai, ai, povo lindo do meu coração. A primeira parte a ser resolvida é justamente o passado, é justamente tirar essa coisa automática que a gente tem na nossa mente, no nosso cérebro biológico, de sempre levar para um passado sombrio, um passado traumático. Isso é muito comum, vocês já devem ter sentido isso, né? Você está lá, sozinho, solitário, alguma coisa, e começa a vir os traumas da infância, da adolescência, tudo de ruim, fica dando rolê na sua mente, mano. E aí você fica preso nisso. E o pior, você acaba se apaixonando por isso. Né? Você acha que a sua vida é do jeito que é por causa daquilo, e que sua personalidade é baseada naquele passado, aí você se apaixona pelos seus traumas. Aí você fica revivendo e remoendo aquilo por horas, por dias, por meses, por anos. É uma coisa foda, mano. Fazer as pazes com o próprio passado é uma coisa foda. Agora imagine que você vive o seu passado de fato, igual o Dr. Manhattan. Você vive todos os momentos que você já passou na sua vida. Se você conseguir fazer isso, conseguir fazer essa mentalização sem julgamento e sem dor, e sem moralização do passado nem nada, só observar o seu passado, e passar por ele várias vezes, passar por todas as situações ruins que você passou várias e várias e várias vezes, uma hora você vai criar casca, né? Uma hora aquilo dali já não vai fazer mais tanta diferença na sua vida. É aquele lance, né? Aquela coisa que dói, mas você continua experimentando, experimentando, experimentando. Aí chega no momento, cara, que não dói mais. Essa é uma das formas de reviver o passado. Mas qual que é o problema? Né? Acontece hoje em dia das pessoas ficarem fritando naquele trauma passado e sempre ficar na onda da culpa e do julgamento. Né? Isso é muito problemático. Você fica olhando para o seu passado e fica buscando culpados e buscando julgamento, cara, isso vai continuar sendo um looping doloroso e não vai adiantar porra nenhuma. Porque você sempre está colocando a questão externa a você. Você tem que trazer aquilo para dentro de você. Você tem que se responsabilizar por aquele passado. Mesmo que seja na ressignificação daquela lembrança. Então, assim, tem várias técnicas para lidar com o passado. Uma delas é essa aí. Reviva esse passado sombrio e traumático várias e várias e várias e várias vezes, até que ele pare de doer. É dolorosa essa técnica? Dolorosíssima. Foda. Mas fazer o quê? Não tem como curar os nossos traumas sem dor, mano.
Não tem como, a não ser com uma hipnose bem sinistra e avançada. Mas geralmente a gente vai ter que curar indo lá, cavando, cavucando, enfiando mais facas no nosso próprio coração até se livrar disso. Coisas da vida. Sem as partes traumáticas, até mesmo, e até as prazerosas não seriam o que somos hoje, sim. Aí, até o que causa dor vicia, pelo costume, talvez, pelo prazer, pela dor, pelo ato de reclamar, da tensão que se consegue com isso. Paula, de tudo isso, um pouco. Mas, geralmente, o mais comum é esse último item aí. Utilizar o trauma para obter a atenção do outro. Esse é o mais comum. Assim, disparado, disparado. Uma pessoa, quando eu falo assim, cara, e se você não tivesse esse trauma? E se você não falasse sobre esse trauma? Você falaria sobre o quê? Aí a pessoa se sente vazia, pô. Tipo assim, é mesmo. O que eu tenho para falar sobre minha vida se eu não falar do meu próprio trauma? Como que eu vou ganhar a atenção dessa outra pessoa se não for falando do meu próprio trauma? Isso é foda, mano. Isso gera um vício, uma dependência, cara, que é sinistra. Não à toa que as pessoas que continuam utilizando o próprio trauma para obter atenção acabam afastando todo mundo ao seu redor. Comum, normal. Por quê? Aquela forma de alimentação de atenção ali, cara, ela é muito destrutiva. Não só para a pessoa em si, mas para as pessoas ao redor, cara. Isso é porra. Aí eu falo assim, não, cara, tenta não falar do seu trauma. Vai lá, tenta não falar do seu trauma. Aí, não, mas isso é uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho que falar, é uma terapia falar. Não, não é. Terapia é falar com seu terapeuta sobre isso. Né? Você ficar, nossa, entrou, foi dar um rolê com um crush novo lá, aí vai desaba, fala todos os traumas da vida, todas as coisas ruins que aconteceram. Mano, pelo amor, né? Dá um jeito aí, arruma uma forma mais eficiente e saudável de garantir a atenção do outro, pô. Mas vamos chegando nesses paranauês aí, e vamos para as técnicas, né? Vamos ver. Arrumar outra forma de ser mais interessante do que os próprios traumas, sim. E, bicho, isso é foda. Eu sei que isso é foda. Eu sei que isso é doloroso. Eu sei que isso é uma coisa, assim, sinistra de se falar. Mas é a verdade, porra. É a verdade. Você tem que curar os seus traumas por si mesmo, em vez de ficar divulgando eles. E quando você divulga o seu trauma, você está o quê? Alimentando eles. Você está dando atenção para o seu trauma. Você está divulgando mesmo, né? Fazendo marketing dos seus traumas. E uma frase que eu postei essa semana sobre isso, vou até colocar ela aqui, que é uma frase muito forte, cara, que, assim, resume todo o Paranauê nessa área. Se você não se curar do que te feriu, você vai sempre sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. E é a verdade. E é o que acontece. E é o loop em que várias pessoas se mantêm. Né? Foi machucada lá atrás e continua sangrando em cima das pessoas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. E é o que acontece? As pessoas se afastam. Aí a pessoa fica o quê? Mais traumatizada ainda. E utiliza esse trauma para ir lá e sangrar na próxima pessoa. Pô, gente, vamos sair dos loopings, né, cara? Então, ter consciência do seu passado é muito importante. Mas sem a ideia de julgar, cara. Quando as pessoas vêm com um lance de vingança, para mim, eu sempre falo assim, cara, se você compreender o seu passado e trazer a responsabilidade do seu passado para si, você vai ver que não teria outra possibilidade de acontecer de forma diferente. Né? É só aceitar que o que aconteceu, aconteceu. Mas o que aconteceu já está no passado. Mano. Você não precisa ficar revivendo isso diariamente, não. Então, essa é uma das partes. Uma das formas, né, de você utilizar aí essa onda do passado, né? Veio um negócio do passado, tome consciência dela, não julgue, apenas observe e tente compreender todo o contexto em que existiu naquele momento para aquele acontecimento. E quando eu falo sem culpa e sem julgamento, gente, essa é a parte mais importante. Né? Porque geralmente a gente vai numa questão emocional sinistra, né? Sempre culpa, julgamento, raiva, ódio, blá blá blá. A gente não consegue compreender nada assim. Imagina,
naquele turbilhão de sentimentos, cara, você não consegue compreender nada. Você tem que parar bem, de uma forma bem fria, para realmente compreender os acontecimentos, sem que os sentimentos atrapalhem. Então, essa é uma das formas. A outra forma é resolver, racionalmente resolver o seu passado. Aí, ó, precisa mesmo controlar a sombra, o negativo, cancelar o que te fez mal. É um processo. Podemos ter o controle com o exercício e a prática, exatamente. Usa a técnica que consiste em voltar ao passado e mudar mentalmente aquilo que foi doloroso. Me perdoando e perdoando aquelas pessoas que causaram algum dano e acabam por enviar uma vibe melhor para todos. É exatamente essa parte que eu ia chegar aí, Carícia. Essa é outra parte muito legal, gente, que é reconstruir, não, mudar mesmo. Reconstruir? Não, qual é a palavra? Deixa eu ver se eu uso uma palavra. Mudar o seu próprio passado, mentalmente. Tem duas formas de fazer isso. Quando você lembra do seu próprio passado, por exemplo, eu tenho um exemplo bem bobinho, mas eu tava no rolê e tudo mais, tava trocando uma ideia com uma menina super gata, e aí, cara, ficamos trocando ideia por horas, eu não cheguei nela, fui embora para casa sem ter pegado a menina. E, tipo assim, aquilo causou uma fixação, né? Fixação é o quê? É essas coisas do passado que ficam na nossa mente e a gente fica se martirizando por elas. Aí, uma das formas que eu pensei sobre isso que eu mudei isso, criando uma memória diferente, em que, na verdade, eu fiz lá tudo certinho, cheguei na menina, dei uns pega nela e boa. Ou seja, foi uma recriação de memória. A partir disso, acabou a fixação. Tipo assim, porque você só fica fixado quando aquilo dali tá fudendo com a sua mente, né? Tem um trem que tá incomodando. Quando para de incomodar, mano, acabou. Resolveu. E a outra questão é se responsabilizar pelo acontecimento. Essa é uma parte mais difícil, porque afinal nós somos apenas autômatos biológicos inconscientes que não fazemos a mínima ideia do que a gente está fazendo ou que tem feito no nosso passado. Então é muito foda a gente primeiro admitir que a gente não tinha controle, que a gente não tinha maturidade, que a gente não sabia o que estava acontecendo, que a gente, assim, era só um bichinho ali do passado que não faz ideia do que está rolando, de como fazer acontecer, nem nada. Mas você toma a responsabilidade da questão. Você pega assim, cara, naquele momento dali, eu era um retardado. Eu era um retardado mesmo. O que tem, velho? Coisa da vida. Então, não, aquilo aconteceu porque eu não tinha maturidade suficiente para fazer de outra forma. Não tem problema, já aconteceu, cara. Me perdoo e perdoo qualquer pessoa que estiver no rolê ali, porque, cara, aconteceu da única forma que poderia ter acontecido e pronto. Já era. Não tem outras questões. Você não coloca obstáculo em cima dessa questão e pronto, cara. Já foi. Ah, mas o meu passado muda o meu presente. De fato, nós só somos o que somos hoje porque nós passamos por tudo aquilo que nós passamos. Então, essa é a outra fase, né? Que é transformar o seu passado traumático em algo bom. Né? Você aprender com aquilo. Você pensar assim, nossa, cara, por causa daquilo dali, eu aprendi tal e tal, tal coisa. Eu me tornei uma pessoa assim, 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 assim. Eu, no meu caso, por exemplo, por causa de certas questões, eu comecei a ler muito, fiquei muito nerd, me tornei muito inteligente por causa disso. Então, assim, aí eu penso, cara, beleza, rolou altas paranauês desse no meu passado, mas olha só, olha o tanto de coisa que eu aprendi por causa daquilo. Olha o cabeção que eu fiquei. Então, assim, pegue a parte boa daquilo que você se tornou. Né? Se considere hoje uma pessoa do jeito que você é, por tudo que aconteceu com você, cara. Até as piores coisas do mundo. Aí tem um contra-argumento, né, que a galera fala. Ah, mas se não tivesse acontecido comigo, eu seria uma pessoa melhor. Você não sabe, mano. Não dá para saber nada. Não, se você ficar nesses e se não tivesse acontecido, você vai continuar no looping. O que importa é que já aconteceu, não tem como você mudar. Você não,
Não tem que ficar nem, e se não tivesse acontecido, eu seria uma pessoa brilhante. Cara, sua vida é de hoje, de agora pra frente. O passado já era, mano. Já era. É isso mesmo. Ó. Você pensa em algo ruim, focar nisso, isso vai te levar a outro pensamento ruim, e assim. Esse que é o looping, é o ciclo vicioso de pensamentos negativos. Tomar consciência desses loops internos é a primeira fase. A segunda fase é cessar esses loopings internos. Cessar ele. E aí tem essas técnicas que eu falei, e vou ver, as pessoas devem ter mais técnicas que utilizam, porque isso é essencial, cara. Fazer as pazes com o próprio passado é essencial para chegar na parte legal, que é o agora, né? Que é o momento presente. Mais ou menos a interpretação que tem do Dependurado no tarô. Sim. Inclusive, o Dependurado é uma carta muito mal interpretada, né, velho? Inclusive, a tradução dela como O Enforcado, por exemplo, já é uma interpretação horrível. Dependurado, cara, é doido demais, cara. É ver as coisas de uma forma diferente. Né? Você já está viciado em ver seu passado da mesma forma de sempre, cara. Procure ver ele de outra perspectiva. Procure ver ele de fora de si, de fora do seu centro egóico. Quando eu fiz várias ressignificações no meu passado, eu fiz isso. Antes eu ficava culpando todas as pessoas ao meu redor por aquilo que eu tinha sofrido, etc e tal. Depois eu saí fora de mim e comecei, na verdade, a analisar a vida daquelas pessoas que estavam ao meu redor fazendo aquilo. E olhei e falei assim, cara, as pessoas não tiveram nenhuma escolha. Nada do que elas fizeram foi consciente. Elas são só autômatos biológicos reativos que simplesmente não têm consciência do que está fazendo. Não faz sentido eu culpar ninguém nessa questão. Então, assim, esse auto-perdão e o perdão do outro, a observação e a compreensão daquilo tudo, cara, tudo isso é essencial, mas a gente tem que ver de outras perspectivas. Se a gente continuar vendo o nosso passado na perspectiva viciada que a gente está, cara, aí fudeu. Aí não muda nada, a gente continua no loop. Pô, usando quântica de algumas maneiras ou pela hipnose, quando a dor é muito. Sim, hipnose, gente, é uma coisa que pode ajudar nisso. É claro que você tem que conhecer alguém que seja bom nisso ou você mesmo aprender a fazer auto-hipnose. Por exemplo, quando você chega lá no site, eu criei um mecanismo de auto-hipnose, que é um mecanismo de meditação com servos astrais. Então, às vezes, você pode utilizar aquela ferramenta para fazer uma auto-hipnose e ressignificar o seu passado, ou até mesmo fazer esquecer do seu passado. Né? Ressignificar, deixa eu ver, para se ressignificar ou para esquecer, você pode usar o Valhas, que tem a ver com as memórias, né? E medita nisso, medita no seu passado, mas sem julgamento, sem colocar culpa em nada, só buscando compreensão e ressignificando o seu passado. E aí você faz um mantra de ressignificação e fica lá meditando meia hora todo dia até que você fica de boa com aquilo. É doloroso? É doloroso, mas pelo menos resolve, mano. O mais doloroso é você continuar remoendo as mesmas merdas pro resto da vida, velho. Agora, você ficar um mês remoendo essas coisas para resolver, pronto, porque pelo menos resolve. Né, povo lindo do meu coração? Vingança é bobagem. Então, vingança é uma grande bobagem. Eu tenho uma live sobre isso que tá num grupo só, mas eu vou editar ela e colocar no YouTube. Vingança, existe formas eficientes de fazer vingança e utilizá-la como catarse. Mas da forma como a galera usa aí, mano, é coisa de mente infantil. Em dada ocasião, a gente fez o que podia com as informações que conhecíamos, exatamente. Se perdoe, mano. Fazendo os cagados aos 17, olha que o pessoal de 17 vejo criança. Temos que ouvir menos os idiotas, inclusive nós mesmos. Sim. Uma vez eu implantei uma memória aleatória no lugar de outra. 3 meses depois, a memória que eu implantei aconteceu exatamente como eu criei. Ferramenta poderosa essa, mano. Não sei, conheço pessoas de 17 com uma bagagem riquíssima, e pessoas que vivenciaram coisas que outras pessoas mais velhas não compreendem. Acho que depende da idade. Não depende da idade, mas existem certos limites que a idade impõe, limites biológicos mesmo. O cérebro ele demora um pouquinho mais a amadurecer, porque nessa época da adolescência, em que a gente está sendo bombardeado por hormônios,
o cérebro não funciona da melhor forma possível, porque os hormônios, tanto masculino quanto feminino, estão lá, bombardeando o tempo todo, mano, impedindo a gente pensar. Mas quando você pega, por exemplo, adolescentes que são mais assexuados ou assexuais, você vê que eles têm uma mente mais límpida e às vezes pode ser até mais maduro do que certos adultos. Mas a gente não pode também desconsiderar os fatores biológicos, né? A gente vai amadurecer em média ali entre os 21 e 25 anos, em que o cérebro biologicamente consegue pensar em paz, para além dos hormônios. Perceber isso no site, boa ferramenta, vai ter que estar consciente, estar preparado, mas tem recursos diversos para ressignificar, precisa parar a dor antes. Não, naquele momento, você pode parar a dor. Quando você vai ressignificar, você não precisa parar a dor antes, você ressignifica durante a dor, digamos assim. Então você vai lá e usa a ferramenta e deixa doer, e deixa doer, cara. E deixa doer, até chegar no momento que vai parar de doer. E tem uma outra parte muito doida, que eu vejo muito das pessoas se mantendo no looping por causa disso. Elas sempre ficam assim, não, cara, eu vou fazer isso, mas eu tenho que resolver essa dor aqui. Eu vou fazer isso, mas eu tenho que resolver meu trauma ali. Aí a pessoa continua não fazendo porra nenhuma e continua não resolvendo os traumas. Tipo assim, aquilo dali se torna uma justificativa fácil para não fazer nada, para não continuar o desenvolvimento, para não evoluir. Entende? Isso é muito foda. Então, é preferível você ir lá e fazer com dor, deixa doer mesmo e resolve, mano. Porque você ficar enrolando isso, você vai continuar enrolando a si mesmo. Você acha que sair de um ciclo vicioso, porém ainda manter contato e tentar algo novo com quem acabou te prendendo nisso? Cara, olha só, na sua frase você já fala o Paranauê, ó. Quem acabou te prendendo isso. Não existe isso. Se responsabilize. Se você pensar nessa questão, você não está responsabilizando por si mesma. Se você considerar que as pessoas têm a capacidade de te prender num ciclo vicioso, então você já está deixando a sua responsabilidade de fora. E isso é problemático. Então, primeiro, resolve essa questão aí da sua própria responsabilidade em cima daquilo. Aí, beleza, resolveu essa questão, vai conseguir sair de um ciclo quando você quiser, vai conseguir não deixar que outras pessoas te coloquem no ciclo delas, beleza. Se você se responsabilizar por isso, se responsabilizar pela própria vida, aí beleza, você vai lá e tenta de novo. Mas aí, cara, primeira coisa que você tem que fazer é colocar a responsabilidade em você. Né? Não tem dessa de, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Cara, a pessoa é só um fator externo. O que importa é você. Sacou? A questão de entender mesmo, mas a gente gosta, né? De estou na merda, mas estou quentinho. É isso mesmo, mano. O maior medo é esse. E digo mais, cara. Sabe qual é o grande problema da maior parte das pessoas que não quer deixar os traumas pra lá? Elas são confortáveis dentro da própria merda e ganham a atenção que elas querem, que elas precisam ganhar por causa daquilo. E se ela não tiver o trauma, ela vai ser o quê? O trauma faz parte tanto da individualidade, da personalidade dela, que ela acha que se não tiver aquele trauma, cara, ela vai ser o quê? É isso que você é? Você é só isso? Você é só esse trauma aí? Se for, mano, aí a pessoa fica no looping, né? Porque fora daquele looping é um grande desconhecido. Fora daquele looping, a pessoa tem que ser algo a mais. Fora da pessoa, daquele looping, ela tem que provar que sem aquele trauma, ela seria uma pessoa massa. Não é? Isso é foda, isso é difícil pra caralho. Imagina. Isso que causa o maior medo da galera. Por isso que a galera se apaixona pelos próprios traumas. Né? Porque se ela não tiver aquilo dali pra lidar, aí o que vai sobrar dela? Ela vai ser uma pessoa legal? Ela vai ser uma pessoa interessante? Ela vai ter algo pra falar? Bota fé? Isso é duro, gente, mas é essencial, é doloroso, mas é super importante de ter essa consciência. E essa é a parte só do passado ainda. Lembra que eu tô falando da mente do Dr. Manhattan, né? Como dominar a sua mente quando ela vai para o passado. Como sair dos loopings e das fixações e das obsessões do nosso passado. É disso que a gente está lidando, por enquanto, para depois a gente poder ir lá
e visitar o nosso passado de uma forma saudável e positiva. O Dr. Manhattan tem um comportamento meio indiferente, né? Por saber tudo, meio que perdeu a graça de viver da mesma maneira que os humanos vivem. Semelhança nesse comportamento entre magistas? Sim. O Dr. Manhattan, ele fica indiferente porque nada mais é desconhecido. E ao longo do caminho do ocultismo, a gente passa por essas fases, né? Uma fase, inclusive na live de ontem, o Nino tá falando, né? Não, tem uma fase da magia que fica chata e a gente vai lá e faz um ritual e etc e tal. No ocultismo a gente passa por isso também. Depois que a gente começa a aprender muita coisa, dar muito rolê, ter uma compreensão maior do funcionamento de si, da vida, do ser humano, do universo, as coisas vão ficando chatas. E a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar tão diferente. Eu mesmo, eu tenho, assim, sinceramente, eu tenho maior preguiça de um punhado de coisa hoje em dia, de me relacionar com as pessoas, etc e tal, mas eu tipo assim, é algo que eu trabalho comigo mesmo, né, para me manter em movimento, me manter socializando e tudo mais, cara. Mas é uma indiferença que ela chega, a gente tem que lidar com ela também. É complexa. Mas é meio que inevitável. Né? Afinal, cara, eu fui lá, eu resolvi no passado, cara, eu tô aqui vivendo o momento presente, eu tô visualizando o futuro, tá tudo indo massa, tá indo bacana. E tipo assim, agora é só esperar as coisas acontecerem. Aí você fica meio indiferente às coisas que são, assim, digamos, pequenas, né, na vida. Mas acontece, a gente tem que lidar com isso, coisas da vida. Então vamos para a outra parte. Lembrando que ele vive o momento passado, presente e futuro simultaneamente. E a melhor parte de todas é agora, o momento presente. Esse momento em que você está aí, ó. Você está aí sentadinho, deitadinho, assistindo a live de boa, curtindo, aproveitando para dar uma respirada. Esse, o agora, é o único momento que a gente tem de fato. Embora eu coloco os níveis mentais assim em 3 tipos de níveis. A pessoa que está extremamente presa ao passado, esse é o pior nível, né? A pessoa que fica dando looping no seu passado. 2, a pessoa que fica temendo o futuro, né? Que fica temendo tudo que pode vir a acontecer, alimentando temor no futuro. E aí o 3, que é o mais legal, que é o momento presente, a pessoa que está aqui vivendo o presente. Esse que é o bacana, que já resolveu o passado e o futuro é só visualização boa. Então, o momento presente, gente, é o melhor momento que você tem, o melhor momento que você pode fazer as coisas acontecerem, né? Os rituais mágicos que a gente faz, seja meditação de site, seja acender uma vela, seja fazer aquele ritualzão sinistro que eu fiz, eles servem justamente para te colocar no momento presente. O momento presente é o momento em que você faz magia. Então, se você conseguir viver no momento presente, você vive uma vida mágica. Entende? Qualquer ato que você fizer, tendo consciência do momento presente que você está vivendo, é um ato mágico. Isso é do caralho. Porque o mais comum, né, é viver a vida automática. Nossa, a gente vai pro trampo, conversa com as pessoas, tudo de forma automática, sem pensar. Agora, quando você tá fazendo as coisas de forma consciente, mano, é outra história. Por isso que eu sempre falo, cara, vai meditar, vai fazer ritual diário, vai pro momento presente. Isso, de prática na magia, isso é a coisa mais importante que existe, né? Fazer alguma coisa diariamente, ficar no momento presente, ter consciência daquilo que você está fazendo, escrever é uma coisa fantástica para te manter no momento presente. Quando você escreve, você está escrevendo sobre o seu passado, né? Sobre o ontem. Mas naquele momento que você está escrevendo, revendo ontem, você já resolve o ontem, e a partir do próximo momento, né, você vai viver melhor o presente para que no outro dia você não precise resolver o seu ontem.
Tudo muda quando a gente muda. Algumas pessoas vão sumir, outras vão chegar. Autoconhecimento provoca essa energia. Tem que soltar mesmo, tem que deixar isso, sem medo. Sim. Essa que é a outra parte, né? O lance do medo. Quando a gente deixa o nosso passado de lado, a gente tem medo de perder tudo que ocorreu no nosso passado, todas as pessoas do nosso passado, tudo aí vai. Aí isso acaba deixando a gente preso também. Perder certas partes da nossa individualidade. Ah, mas lá eu era conhecido por ser assim. Como é que eu vou mudar? As pessoas não vão me reconhecer mais. Porra, mano, se enterra. Enterra o seu passado de uma vez por todas, cara. Se torne a pessoa que você vai rumo ao seu eu superior, mano. Para você chegar no seu eu superior, você vai ter que enterrar o seu passado. Enterrar o. E daqui a um ano você vai ter que enterrar o você de hoje também, cara. E continuar se enterrando para continuar evoluindo. E, voltando aqui, momento presente, consciência, consciência. Esteja consciente do que você está fazendo o tempo todo. Utilize qualquer coisa que você fizer. Trabalho, exercício físico, meditação, tudo isso para ter foco no momento presente. Esse é o melhor momento, porque ele é o único momento. A nossa mente sempre vai ficar tentando fazer a gente devagar para o passado ou para o futuro, mas foca no momento presente. Momento presente, várias técnicas. Já falei várias e várias vezes de várias técnicas, mas vou falar novamente chave sol, porque para mim é a mais eficiente. Coloca no seu despertador de celular a chave sol, de 1 em 1 hora. São 3 perguntas. Quem sou eu? Onde estou? E o que estou fazendo? Coloca lá no seu alarme do seu celular, para tocar de 1 em 1 hora. Toda vez que tocar e você vê, você faz essas 3 perguntas para si mesmo, observe o ambiente, né? Sinta aquele momento que você está. Quanto mais você fizer isso, mais você vai viver no momento presente. E aí vem a questão do futuro, né? O futuro também é um outro grande problema. Por quê? Por causa do medo que a gente tem do futuro. Aí, geralmente, né, a mente reativa, a mente infantil, geralmente vai jogar os nossos pensamentos para o temor do futuro. Né, da gente pensar que aquele futuro ali é incerto, ele é problemático, e blá, 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 que não sei o quê. Vou dar um exemplo meu aqui. Depois do meu ritual caótico de domingo, sexta-feira, mano, tinha muito tempo, não sei se meses ou anos, mas tinha muito tempo que o Chorozão não vinha batalhar, mano. E na segunda, logo depois do ritual, cara, ele veio quente. Nossa, a batalha interna na segunda-feira, cara, foi sinistra. Ele veio justamente com a questão dos temores do futuro. É uma parada, assim, um tipo de medo que é muito forte, né? Tipo assim, nossa, cara, e se isso acontecer, o que você vai fazer? E se isso acontecer, e agora, o que você vai fazer? Cara, tive que resolver todos os problemas imaginários que o Chorozão me propôs naquele dia, velho. E é foda, porque geralmente eu não penso no futuro, a não ser quando eu faço as visualizações do futuro que eu quero para mim. Então, como que eu faço? Qual que é a questão? Como lidar com o futuro? É criar o futuro, é claro. O futuro tá lá para ser criado, porra, não é pra gente esperar por ele, não. Então, nos meus rituais, eu faço o seguinte: eu penso onde eu estou, né? Obviamente, eu começo do momento presente, do que eu estou fazendo, e aí eu começo a imaginar tudo o que eu vou fazer amanhã, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, tudo que eu estarei fazendo até daqui a 50 anos, mano, até chegar assim, quando eu tiver 90 anos, como que eu vou estar? Eu faço um trabalho de forçar visualizações futuras, assim, direto, todo fim de semana. Todo fim de semana, nos meus rituais de energização, eu faço a visualização do futuro. E no dia a dia também, cara, quando eu vejo que meu pensamento está divagando demais, eu já viajo lá no futuro massa que vai acontecer. Tipo assim, sempre viajo na maionese mesmo. Inclusive, vou até no absurdo. É preferível você ir num absurdo bom do que você fazer o absurdo de ficar alimentando um futuro de merda. Aí você fala assim, mas quer dizer que é só alimentar o futuro e o futuro vai... Cara, é um começo. Né? Se você começa a fazer isso, começa a controlar sua mente a ponto de conseguir,
visualizar o futuro bom, cara, já é um começo, né? Não, isso é uma parte daquilo que vai acontecer. Você não vai, por exemplo, magicamente conseguir tudo. Você vai ter que ir lá e fazer acontecer. Mas pelo menos você está alimentando uma coisa que é boa e não um tanto de medo, de futuros incertos e por aí vai. Sacou? E aí eu comecei a viver assim. Aí por isso que eu falei da mente do Dr. Manhattan. Porque a invocação que eu fiz do Dr. Manhattan é justamente para isso, para ter esse controle do meu passado, do meu presente e do meu futuro. E aí o meu pensamento ele sempre está rodando no, na verdade, no presente e no futuro. O passado eu meio que deixei de lado, de vez em quando eu dou um rolê nele. Mas, cara, no geral, velho, eu tô vivendo sempre no presente ou no futuro que eu quero para mim. Isso acaba com todas as paranoias. É trampo fazer? É trampo fazer. Mas, se você não praticar, você não vai conseguir. Assim como qualquer coisa, né, na vida, no ocultismo, na magia. Tem que ir lá e praticar. Ai, ai, acabei, gente, tudo que eu ia dizer. Se vocês puderem aí, se lembrarem de algo, perguntar e tudo mais, bora. Algumas vezes as visualizações do futuro aconteceram, várias, várias e várias e várias e várias. Nem todas, né, claro, mas eu não foco naquilo que não rolou, né? Eu foco no que deu certo, é óbvio. Punhado de visualização futura ocorreu e eu continuo fazendo o tempo todo. Quando não ocorre, deixo pra lá e foda-se e continuo visualizando. Porque tem gente que foca no fracasso, né, mano? Porra. Aí não, né? Fez uma magia, deu errado e fica lá fritando no erro. Eu não, cara, ó, não rolou o que eu visualizei, cara, continuo visualizando outras coisas, continuo visualizando. Que vai acontecer, mano. Mudança que o Manhattan passou antes de se tornar o que se tornou. Similaridade de referência no nosso mundo. Essa parte, Paulo, eu acho que é aquela parte que eu falei sobre como que ele teve que reviver o passado dele inteiro enquanto ele estava se transformando no Dr. Manhattan. Então entra naquela parte que eu falei lá no começo, do reviver o seu passado até que ele não importe mais. Até que ele perca ou perda o significado, né? Aquela coisa que parece absurda. Então, quando ele estava fazendo essa transição, ele reviveu infinitas vezes o passado dele, até um momento que não importava mais, mano. Então, essa é uma das coisas da qual eu falei, né? O reviver o passado até que pare de doer. Dr. Manhattan é bom para Pop Magic? Sim, eu fiz a invocação dele. Mas, assim, a galera não entende muito bem Pop Magic, não. Acho que Pop Magic é só invocação de personagens. Um dia eu vou falar, na real, a amplitude do que é o Pop Magic. Mas sim, eu uso invocação do Dr. Manhattan sempre. Né? Não é evocar, é invocar. Tem diferença. Evocar é quando a galera, os evangélicos do caos lá, chama o servo astral e pede eles alguma coisa, como se o servo astral estivesse em outro plano. Mas está evocando um ser ali e conversando com ele. Invocar é trazer aquelas características e habilidades para você, para dentro de você. Então é invocação, no caso do Dr. Manhattan. Eu fico zoando esse lance dos evangélicos do caos, mas assim, ainda bem que eles nem chegam aqui na parte boa, né? Nem sabem. São tão preguiçosos que não chega nem a ver live para aprender alguma coisa. Fica lá. Só fazendo evocação. Mano, invoca. Traz o negócio para dentro de você, cara. Assume aquelas habilidades e características para si. Não é esse negócio de ficar pedindo um serzinho que tá no céu, não, pô. Você é mago, você é bruxa, vai lá e invoca. Traz para dentro. Como Assunção forma Deus. Isso aí, André. Assunção forma Deus. Esse que é o lance, cara. Vá de encontro ao seu Deus interior, ao seu eu superior. Se torne o seu SAG, mano. Não é fazendo pedido para serzinho espacial, não, cara. Invoca. Traz tudo para dentro de si. Invocar Daimon também? Também. Eu só uso invocação, mano. Invoca. Para de ter medo, mano. Invoca. Deixa esse negócio de evocação aí para quem ainda tá nessa onda de mais de crente.
né? Vocês que estão assistindo live, eu imagino que vocês estão pegando qual que é o feeling real de ser magista. Então, sai fora da evocação, começa a invocar. Manhattan é o futuro, sugere esse trabalho de criar a tua mente do futuro. Então, é coisa interessante, sim. É como falei, qual que é o lance do futuro? Comece a visualizar o tempo todo o futuro que você quer. Em vez de se preocupar com o futuro, né? Eu já falei várias vezes sobre isso. Ó. Preocupação, expectativa e medo, joga fora, mano. Joga tudo fora. Observe o seu futuro, visualize o seu futuro, do jeito que você gostaria que ele fosse. Porque uma vez que você começa a visualizar, você começa também a visualizar os degraus que você tem que subir para chegar até lá em cima. Né? Então, assim, você começa a perceber, cara, eu quero chegar lá, não quero, então eu vou ter que fazer isso ó, hoje. Eu vou ter que fazer isso hoje, amanhã, semana que vem, um mês, um ano. Você começa a visualizar todo o processo que você precisa passar para chegar lá onde você quer. Não é aquela coisa de, nossa, vou só visualizar que muito dinheiro está caindo na minha conta, blá, blá, blá. Cara, beleza, isso já é bem melhor do que qualquer outra coisa, mas visualize também todo o caminho que você vai percorrer até chegar lá, até chegar onde você quer. Se der ruim, bom, você aprende, cara, aprende com a merda. O pior é não fazer nada, gente. A pior coisa é você continuar aí, ó, nesse looping que você tá aí, fazendo porra nenhuma. Isso que é a pior coisa que pode acontecer. Se der merda, cara, pelo menos você vai aprender alguma coisa. Pelo menos você vai ter arriscado. Pelo menos você vai ter saído um pouquinho da sua zona de conforto. O pior é ficar aí, ó, girando nessa rodinha aí, igual um hamster. Pô, mano, dá um rolê fora da roda, mano. Sai desses looping aí, ó. Se der ruim, mano, você aprende. Aí, ó, tudo pode visualizar e invocar desde que se responsabilize. Tudo começa e termina em mim mesmo. É exatamente, velho. Se responsabilizem pela sua própria vida, mano. Essas perguntas, essas questõezinhas de, e se der merda, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem medo. Só isso, quer dizer que você tem medo. Como é que você trabalha com seu medo? Enfrentando ele. Agora, se der merda, véio, não tem problema, cara. Esse negócio de, morreu por causa de magia. Cara, isso é bobagem. Isso é tudo fanfic. Pode dar uma merda muito doida? Pode dar uma merda muito doida. Mas é muito difícil, mano. Foca no que pode dar de bom. Se você ficar focando só no que pode dar de bom, cara, você resolve o problema. Quando eu invoco, não tem perigo de ver uma energia ruim que possa me levar à loucura? Tem. Mas, assim, é muito difícil de acontecer. Primeiro, que quando você passa a ter a coragem de fazer uma invocação massa, é porque sua mente já está preparada para aquilo. Entende? É muito difícil de alguém, assim, dar uma de doidão, vou lá fazer a invocação do caralho, boa. Muito difícil. Geralmente você prepara a sua própria mente antes disso. Quando eu falei lá sobre o ritual caótico com aquela galera toda, mano, eu expliquei tintim por tintim por que deu para fazer aquilo. Porque minha mente estava preparada. Aí, tipo assim, não havia possibilidade nenhuma de dar merda na minha mente, porque eu não deixei essa possibilidade acontecer na minha mente. Então, minha mente estava preparada. Aí eu fui lá e fiz. Então, quando você toma a decisão de fazer, o seu cérebro já trabalha em cima daquilo. Então, aí no momento que você vai fazer, sua mente já está preparada. Então, por isso que é muito improvável de dar merda. Muito difícil, porque você já tem a coragem suficiente, conhecimento suficiente, e a mente está suficientemente preparada para fazer. É assim. Eu entendo que a preocupação, o medo, etc. e tal, é complicado de ser trabalhado. Mas vai fazendo aos poucos. Né? Tem gente que começa e fica com medo de fazer só uma evocação de servo astral e tudo mais, porque tem medo disso, nunca mexeu com nada. Mas vai aos poucos. Vai devagarinho. Vai acende uma vela. Você não vai chegar do nada e fazer uma invocação igual eu fiz semana passada. Porque, pô, você tem que dar um rolê antes, né, mano? Mas vai começando devagarinho, vai expandindo os seus limites devagarinho.
O negócio é não ficar parado, não ficar estagnado. Esse que é o grande lance. A chave é segurança e autoconfiança, exatamente, tá? Vemos que a decisão de se entregar à vontade gera o domínio e controle sobre a vida, o que engloba o tempo e as maneiras que se lida com ele. Exatamente. Cara, é uma coisa muito doida, cara. Depois que você decide fazer a coisa acontecer, cara, sua mente vai trabalhar para que aquilo ocorra. A primeira parte é essa, você fazer a decisão. E aí ela vai ser preparada, ela vai te preparar, você vai entrando naquela vibe. E aí vai ter um momento que você vai colocar em prática e fazer. O negócio é, tome a decisão de fazer. Começa assim, em vez de ficar criando esse tanto de justificativa aí que você está tentando criar na sua mente, tome a decisão de fazer alguma coisa diferente. Você vai ver como é que muda tudo, quando você toma a decisão mesmo de mudar. Aí que começa, o processo começa aí, na decisão. Já consigo lembrar, Dêmia, quando você falou de despertar do medo. A Daxis fala sobre abraçar a luz e as trevas. Exatamente, cara. Tem que dar rolê nas trevas, mano. Tem que dar rolê nas trevas. Eu abro o portal, mas depois fecha. Eu controlo, exato. Por quê? Tudo está acontecendo aqui, ó, na minha mente. O controle da minha própria mente é o controle do universo. Tem que fazer sem medo. Exatamente. Não necessariamente, né? Existem formas de você fazer magia em que o medo vai ser utilizado como combustível, né? Essa goetia salomônica aí que a galera medrosa da internet faz, ela utiliza da energia do medo, né? Porque você vai lá, todo medrosão, e vai lá e chama o Daime, fica todo medrosão, blá, 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 não sei o quê. Ali você está utilizando a energia do medo, porque você está fazendo, está com medo, mas está fazendo, saca? Então, assim, já é uma energia do caralho, porque você faz a coisa com medo, e dá certo. Agora, o ideal mesmo é você fazer sem medo, né? Você tem que chegar num nível, assim, em que você vai fazer sem medo. Claro, né? Que é um trampo chegar aí, mas tem que praticar, gente. Sem prática, não chega a lugar nenhum. Você vai ficar só na teoria, ficar aí vendo live por puro entretenimento, né? A maioria das pessoas que vê live de magia vê por entretenimento, porque quando você vai olhar a pessoa lá, não faz nada na prática. Então pratica, gente, pô. Tô falando um punhado de coisa massa aqui, você tem que praticar, caralho. Visualizar o futuro com o Dr. Manhattan. Estar nesse futuro? Sim, exatamente. Quando eu estou fazendo minha questão de visualizar o futuro, eu estou vivendo mesmo aquele futuro. Cara, nossa, isso é delicioso. Às vezes eu tô vivendo um futuro em que eu tô com 90 anos, cara, que já tudo que tinha que acontecer na minha vida já aconteceu, eu cheguei onde eu tinha que chegar, tudo já rolou, e tô lá só curtindo a vibe, fraga. Então, às vezes eu tô num futuro que é daqui a um mês ali, que é uma coisa que eu preciso muito fazer, tem que acontecer e tudo mais, aí eu já me visualizo fazendo e rolando. O tanto de coisa que rolou esse ano, mano, que todas que estavam nas minhas visualizações, cara, é incrível. Muitas não rolaram, claro. Mas eu ignoro o que não rolou, mano, foda-se. Eu foco no que deu resultado, no que deu certo. O que deu errado, velho, já era, foda-se. Tô nem aí, já é passado. Vou lembrar que o Manhattan era corajoso, hein? Foi pego em um teste, em uma experiência. É engraçado que, na verdade, ele era medroso antes de acontecer aquilo, né? Ele até fala que no momento da experiência, aquela foi a última vez que eu senti medo. Essa parte é muito forte, mano. Aquela foi a última vez que eu senti medo. Aí depois que ele se tornou o Dr. Manhattan, cara, não existia medo mais. Já estava tudo resolvido, porque ele já viveu a vida dele inteira, do começo ao fim, infinitas vezes. Então, não tinha mais nada para temer. O que posso invocar para não ter mais medo do desconhecido? Cara, eu diria o cautizador, né? Você pode achar que é propaganda minha, mas o cautizador eu criei ele dentro de mim e foi justamente para isso. Para perder medo, para cautizar mesmo minha mente, minha vida, para fazer coisas diferentes, para me jogar no rolê. Tá, cautizador, cara. É o primeiro que me veio em mente e tá aqui abençoando.
nossa live. Cautizador, velho. Tem um lá chamado Alpha também, que pode ajudar nisso. Existem medos saudáveis que te fazem bem até pro fígado, pelos seus estudos, pelos meus estudos. Fiz algumas experiências, tem medo saudável, né? Tem, assim, mas eu não consigo, tipo assim, eu não entro nessa questão do medo bom ou do medo saudável, porque já é difícil demais você ir lá e tirar o medo das pessoas, cara. Então, quando você fica assim, ah, não, mas tem uns medos que são bons, etc e tal, aí o que a pessoa faz? Vai lá e se apega àquele tal medo saudável, ao tal medo bom. Então, eu desconsidero, justamente para não deixar esse espaço para as pessoas se apegarem a determinados medos, sacou? Então, eu considero que todo medo a gente tem que, ó, sacar com ele da nossa vida, mano. E foda-se. Boa, Tuarane, mas tem uma parte mais fácil do que ver 14 milhões de futuros, que é você simplesmente focar no futuro que você quer. Pronto. Você não precisa ficar vendo os 14 milhões, você simplesmente foca. O que você quer daqui a 5, 10, 20, 50 anos? E foca nisso. Claro que pode acontecer várias coisas ao longo do caminho, mas pelo menos você está com uma visualização bacana do seu futuro. Faz essa viagem durante a meditação? É, exatamente. Existem vários tipos de meditação, né, gente? Tem a meditação em que você deixa seus pensamentos cessarem completamente, até você não pensar em nada. Para todo mundo que está iniciando o autismo, é essencial fazer isso, que é você controlar os seus próprios pensamentos. E tem essa meditação que é com foco, em que você fica só pensando, alimentando, visualizando o seu futuro, o futuro que você quer. Geralmente eu faço isso quando eu faço meus rituaizinhos aqui, em casa. Aí, cara, nossa, eu deito ali e fico visualizando um futuro assim, muito doido, muito legal, muito bacana. Ah, essa mistura de coisas interfere na egrégora? Com certeza interfere na egrégora. Na verdade, o que eu fiz criou uma mega interferência nas egrégoras. Porque a galera fica, todo mundo morrendo de medo de choque de egrégora, né? Aí alguém chega lá e mete a cara no Paranauê, aí eu já começo a dissolver a egrégora do medo. Então eu estou influenciando as egrégoras para as pessoas perceberem que as coisas não são separadas, tudo é a mesma coisa, tudo faz parte da mesma coisa. Esse negócio de ficar separando tudo em caixinha é coisa de aluno do ensino médio. Igual a gente falou na live sobre teoria do caos, né, que a gente aprende muito a ficar separando as coisas em caixinha. Porra, vem pro lado holístico da coisa. E lembrando que holístico não é uma questão de ser místico, não. Holístico é simplesmente a ideia de que tudo está conectado. Então é isso, povo lindo do meu coração. Muitíssimo agradecido a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu gostei pra caramba. Espero que vocês tenham entendido bonitinho. E bora pro paradigma biopsicossocial, mano. Bora colocar o poder todo dentro da gente. Então, agradecidíssimos, seus lindos e lindas. Tenham uma ótima noite, bons sonhos e até a próxima. Lindos e lindas do meu coração.